um dia depois do trauma a que São Paulo e cidades da região metropolitana foram submetidas. Eu quero seguir na mesma linha do Zé Paulo, falar ainda sobre a chuva, ainda sobre os desafios que estão colocados aos paulistanos, aos paulistas da região metropolitana, especialmente às autoridades. Nós ainda estamos vendo centenas de caminhões espalhados pela cidade, das prefeituras, tentando recolher entulho, ainda equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, em atendimento a vítimas, especialmente de locais onde há risco de deslizamento. Tem lugar em que a água ainda não baixou completamente. Estamos vendo centenas de pessoas ainda contando prejuízos. As TVs estão mostrando, o Bora São Paulo, por exemplo, mostrando agora aqui, numa das TVs ligadas no nosso estúdio, um local onde as famílias provavelmente estão tentando encontrar um lugar mais seguro para passar as próximas horas. São Paulo coalhada, tem determinados bairros, determinados endereços em que São Paulo continua parecendo uma cidade fantasma. Tem carro abandonado por aí, cheio de barro, porque a água baixou, o carro está lá, jogado no meio da rua, né? Evidentemente, porque o motorista foi obrigado a abandonar o carro por ali. Tem carro quebrado, tem ônibus quebrado, tem caminhão quebrado perto do CEAGESP, tem muito barro pela cidade inundada, a água do Rio Pinheiros e do Rio Tietê ainda no nível muito mais alto, embora mais baixo do que ontem, enfim. Os sinais ainda são muito evidentes. Continua caindo uma garoa fina na cidade de São Paulo, já tem a previsão do tempo para hoje, mas eu quero falar aqui rapidamente nesse meu destaque sobre a postura das nossas autoridades. Ontem funcionou, como sempre funciona, felizmente, o trabalho da Defesa Civil, funcionou, como sempre funciona, felizmente, o trabalho do Corpo de Bombeiros, mais uma vez, e é fundamental ressaltar aquilo que funciona em São Paulo. Funcionou. CGE funcionou muito, de maneira exemplar também, Zé Paulo, muito bem lembrado. A CT, alvo de críticas, fez o que pôde diante da estrutura mínima que dispõe, carros, motos, guinchos e pessoal. O que tinha estava na rua, não tem mais porque não tem funcionário, e essa é uma discussão que nós temos de fazer, como equipar melhor a CET, como colocar mais gente trabalhando na CET, especialmente gente que esteja na rua na hora em que a cidade de São Paulo precisa desse tipo de gente. Agora, o que eu quero falar aqui, é claro que choveu muito, desde ontem a gente está ouvindo, né? Porque foi tanto em tantas horas, porque nunca choveu tanto na história de não sei onde, e é sempre esse mesmo papo, sempre que há algum evento natural que provoque algum incômodo, aparece alguma autoridade para se justificar. É natural, até certo ponto é o papel deles. Vamos voltar para 2014 e nos lembrar do período da estiagem, quando faltava água aqui em São Paulo. Demoraram para admitir que faltava água. O que? Água aqui em São Paulo? Imagina, o estado mais desenvolvido da nação? Falta água aqui? Não. Entrevistamos quantas vezes aqui o ex-governador Geraldo Alckmin? Quantas vezes aqui o ex-secretário Mauro Arce? E eles negavam, e o nosso WhatsApp, os nossos canais de comunicação com os nossos ouvintes bombavam. Jaçanã falta água, Jabaquara falta água, Itaim Bibi falta água, Mboimirim falta água, e eles negando. Aí, quando admitiram eventos naturais, faz tanto tempo, desde não sei quando, não fica tanto tempo sem chover. E ontem, a mesma justificativa. Eu senti falta de uma palavrinha. Foram várias expressões ditas pelas nossas autoridades, né? Como uma delas do vice-governador de São Paulo, governador em exercício, porque o João Dória está em Doha, né? Buscando investimentos para São Paulo. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Nem dá mais para saber onde ele está, porque ele viaja tanto, eu confesso que eu não consigo acompanhar, né? Mas enfim, hoje em Dubai. Tá fora de São Paulo procurando supostamente em dinheiro para investirem aqui, né? Então o governador em exercício vem dizer que tudo funcionou plenamente. O problema foi o excesso de água. Não funcionou plenamente, evidentemente que não funcionou plenamente. Se tivesse funcionado plenamente, os paulistanos não teriam sido submetidos à humilhação a que foram submetidos ontem. Os paulistanos foram humilhados ontem em São Paulo. Tinha gente andando de retroescavadeira em São Paulo, de carona em retroescavadeira para conseguir chegar ao local. Nós mostramos aqui na televisão uma menina que foi resgatada por um helicóptero do meio de uma enchente para fazer hemodiálise em São Paulo. Foi nesse nível que chegou a coisa na capital. Faltou uma palavrinha. Ao invés de procurar justificativa para ficar com a barra limpa para a próxima eleição, faltou uma palavrinha de prefeito, faltou uma palavrinha de governador em exercício aqui em São Paulo, que é desculpas, especialmente no mês em que nós estamos pagando os olhos da cara de IPVU,
de IPTU, de IPVA, e mesmo quem não paga esse tipo de imposto e que está sujeito a morar em barranco aqui em São Paulo, em beira de córrego fedorento, falta uma palavra para essa gente. Peçam desculpas pela incompetência de vocês, não só os que estão no cargo agora, aqueles que ocuparam cargos em São Paulo há 40 anos e, por exemplo, retificaram o rio e foram colocando asfalto na beirada do rio Tietê e do rio Pinheiros, como fez o ex-governador Serra agora. Investiu 2 bilhões de reais para construir mais uma faixa de cimento lá na marginal do rio Tietê. Adiantou de quê? Melhorou o trânsito? Não melhorou o trânsito, impermeabilizou mais ainda o solo de uma região que já é impermeabilizada. Então tenham humildade, parem de pensar em eleição, invistam mais dinheiro porque caiu o investimento em São Paulo, tanto do Estado quanto da Prefeitura, em obras de combate ao enchente, de limpeza de córrego, caiu o investimento, isso é matemático, tem levantamento da Assembleia Legislativa e tem levantamento da Câmara Municipal, ponham mais dinheiro nisso, cuidem de quem mora em São Paulo, parem de pensar em eleição e colocar a culpa no céu, colocar a culpa no tempo. Isso ajuda, isso atrapalha, isso melhora, isso prejudica, mas vocês têm o que fazer. Trabalhem por quem mora em São Paulo e parem de pedir ajuda aos céus. Façam o que tem de fazer.